Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina de vetorial e geometria analítica. Aqui eu vou estar apresentando a equação reduzida da elipse com centro em um ponto qualquer do plano cartesiano e eixo maior paralelo a um dos eixos, ou a x ou a y. A gente sabe que tem um terceiro caso, mas que a disciplina não abarca, tá certo? Que é eu ter o eixo maior da elipse, esse eixo aqui, de maneira oblíqua. Ele não vai estar nem paralelo ao eixo x nem paralelo ao eixo y. Então vamos trabalhar só com esses dois casos. Aqui eu tenho os dois casos, a situação aqui eu vou ter que usar a translação de eixos para resolver esses problemas aqui. Mas vamos relembrar um pouquinho o que a gente já viu. A gente já viu que quando minha elipse, o centro dela está na origem 0, 0, e o eixo dela, A1, A2, ele pertence ao eixo x, ou melhor, está contido, se você preferir, o que acontece? A minha equação dessa elipse ela é escrita dessa forma: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. A e b são as medidas dos semi-eixos. No caso, o eixo maior aqui vai estar, vai ser esse cara aqui, o cara do A, tá certo? Se, por outro lado, meu centro for 0, 0 e meu eixo maior A1, A2, ele pertencer ao eixo y, eu vou ter o seguinte, que a minha equação reduzida vai ser dada x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Tá certo? Então isso é se minha origem estiver em 0, 0. Agora, e se minha origem, por exemplo, estiver num ponto, digamos, HK, no eixo XY. Então, o que acontece aqui? Olha, se eu colocar eles em O' igual a O, O' igual a O, HK, de coordenadas H e K. Certo? Conforme a figura aqui, as duas figuras, cada caso. Daqui a pouco eu vou voltar para essas coisas aqui. Aqui eu estou fazendo uma construção semelhante à parábola, tá certo? Então você pode voltar lá, quando eu falei da translação de eixos, e depois você volta para cá. Porque aqui eu vou pular alguns passos, porque já fez, senão vai ficar cansativo. Se eu estiver num sistema x' e y', nesta origem aqui, minhas equações reduzidas serão semelhantes a essa aqui. Seria x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E aqui a mesma coisa. X' ao quadrado sobre b ao quadrado mais y' ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Certo? Então, só que é um problema trabalhar com esse x' e esse y'. Normalmente a gente quer trabalhar com x e y. A gente pode até usá-los de maneira assim, a simplificar as contas. Mas a gente quer trabalhar no plano cartesiano usual, ou pelo menos dar uma resposta final nesse plano, por exemplo. Então, nesse plano, as coordenadas são x e y. Então, se você olhar aqui para a figura, o meu x', ele pode ser visto como x' vai ser quem? O x todo menos h. Isso valendo para as duas figuras, viu? X' aqui, aqui ele é um pouco maior, Tá? O cara do eixo maior está aqui. Tá? Então, você vê o quê? O x' vai ser o todo aqui menos h. E o y' vai ser o todo y menos k. Então daqui eu posso escrever esse primeiro modelo aqui, que está na origem 0, 0, pensando agora em uma origem HK, que é assim, eu posso trocar o x' por x menos h e o y' por y menos k. Então, x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado. Então essa primeira parte aqui repassa para isso, agora em x e y, mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? É muito semelhante ao que eu fiz com a parábola, gente. Se você entendeu bem lá, você entende aqui. E esse caso aqui eu vou ter o seguinte, x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado, já é esse segundo caso, mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Agora o meu eixo maior aqui, paralelo ao eixo y. O mesmo desenho, idêntico, a ideia era lá a parábola. A única exceção é que lá na parábola a gente adotou como origem o vértice da parábola. Aqui a gente está adotando o centro da elipse, mas essencialmente eu tenho as mesmas
ideias, tá certo? Então nasce de uma mesma semente, digamos assim, né? Que é a translação de eixos, tá certo? Agora vamos pegar essa primeira equação aqui, pelo menos, esse caso 1, e vamos desenvolver ela um pouquinho, tá certo? Então, ó, a gente para resolver os exercícios, só eu vou frisar um pouquinho aqui, antes de desenvolver isso, a gente gosta da equação nesta forma. Eu vou apenas desenvolver, mas de modo geral que a gente quer voltar, quer dizer, a gente vai ter ela desenvolvida, essa equação aqui desenvolvida vai ser bem extensa, a gente vai querer voltar para a equação reduzida. Então o foco de resolver as questões quase sempre é obtenha a equação reduzida, tá certo? Mas vamos lá, a gente vai ver isso em alguns exercícios. Então, ó, consideremos o caso 1, tá certo? Então vamos desenvolver isso aqui, ó. X menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá certo? Então, ó, desenvolvendo essa parte aqui de cima, vai ficar o seguinte: x ao quadrado menos 2hx mais h ao quadrado sobre a ao quadrado mais. Então só desenvolvi esse produto notável aí, né? Sobre y ao quadrado menos 2k y mais k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todos os membros por a ao quadrado, b ao quadrado. Porque aí vai acontecer o seguinte, ó. Esse primeiro membro, o a ao quadrado que corta com esse, vai ficar b ao quadrado vezes todo mundo. 2hx, né? O segundo, quando eu multiplicar isso aqui por essa fração, o b ao quadrado vai cortar, vai ficar a ao quadrado vezes todo mundo. E aqui não tem ninguém para cortar, fica a ao quadrado, b ao quadrado. O que acontece? Então, essa aqui, gente, é a que a gente chama de equação reduzida, viu? São as equações reduzidas. Tá certo? Essas duas equações aqui, ó. Tá certo? Então você vai ver ela com esses nomes aí. Por isso que eu chamo de equação reduzida. Só que vamos fazer uma consideraçãozinha sobre a equação geral também. Certo? Embora a gente use mesmo para resolver os problemas a equação reduzida. Tá certo? A geral ela é um pouco mais difícil de ver as coisas. Desenvolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou já desenvolver e já vou tentar colocar aqui uma certa ordem que costuma aparecer na bibliografia, que é o seguinte, colocando todos os x primeiro, depois todos os y primeiro, não, os termos ao quadrado primeiro, depois os termos que estão com potência 1 e depois os termos independentes de letra. Então eu vou ter aqui um bx ao quadrado, esse termo, né? Quer dizer, vamos desenvolver, né? Para não ficar muito embolado, então vamos pegar aqui, ó, 2b ao quadrado hx mais b ao quadrado h ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado menos 2a ao quadrado ky mais a ao quadrado k ao quadrado menos a ao quadrado b ao quadrado igual a zero. Ou seja, passei o cara para o lado de lá também. Agora é o seguinte, ó, esse termo aqui e esse, vamos colocar no início, né, os termos que têm um quadrado, certo? Primeiro em x e depois em y. Então vai ficar, aqui é b ao quadrado, desculpa. b ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, menos 2b ao quadrado hx, tá certo? Menos 2a ao quadrado ky, tá certo? Mais, agora os termos que não tem letra nenhuma, b ao quadrado h ao quadrado mais a ao quadrado k ao quadrado menos a ao quadrado b ao quadrado igual a zero. Aí o que acontece? Costuma-se mudar a variável para outras letras, certo? ax ao quadrado. Aí você fala, mas b virou a? Não, esse a aqui não tem nada a ver com esse b nem com nenhuma outra letra. Você pode até usar outras letras se quiser. Assim, usa-se como padrão normalmente a letra a. Aqui, b, y ao quadrado, mais cx, mais. Aí aqui eu vou colocar embaixo de cada termo, ó, só para a gente ver que termo é que passou para a mudança. Ó. Aí aqui vai ter um cx, mais um dy, mais um e, que vai ser isso aqui tudo, igual a zero. Então, ó, esse aqui é o a, esse aqui é o b,
esse bloco aqui, esse produto aqui é o C, com o sinal de menos, né? Esse cara aqui é o D, e esse cara aqui todo, ó, que sobra, é o E. Então a gente pode colocar essa equação dessa forma. Analogamente, o que a gente tem? A gente tem o caso 2. Temos o caso 2. Eu não vou desenvolver, mas você também vai chegar na mesma ideia. Ax ao quadrado mais by mais cx mais dy mais e igual a zero. Mas tem umas diferenças. Eu vou dizer quais são. É porque assim, em um desses casos o a é maior que o b. E no outro o b é maior que o a. Então assim, não é que é a mesma equação que eu vou ter aqui igualzinho com as mesmas relações. Então, essa relação ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero, eu vou chamar esses coeficientes, claro que agora as relações entre A e B podem mudar. Por exemplo, nesse caso aqui, um dos dois, aí a gente vai ver quem é, vai ser maior do que o outro. Por exemplo, no primeiro caso, o meu B aqui vale o A ao quadrado. Então a gente vai perceber que esse termo B aqui, quando o meu eixo principal for maior, ele estiver sobre o eixo X ou paralelo ao eixo X, a gente vai perceber que o B ele vai ser maior que o A. E o contrário, quando ele estiver paralelo ao eixo Y, o A vai ser maior que o B. Porque o A vai passar a ser o A ao quadrado. O A ao quadrado que vai multiplicar o X. É só você olhar para cá, vai dar uma invertida aqui. Ó. Então aqui eu vou ter um A multiplicando e aqui um B. É só olhar dessa forma que você vai chegar a esta mesma equação geral. Esta equação aqui recebe o nome de equação geral, né? Da elipse. Então, equação geral. Escrever aqui, ficou um pouco enrolado, né? Então, essa equação aqui de cima é chamada de equação geral, certo? Então, vamos aqui ver algumas coisinhas. Eu até mencionei, tá certo? Então, tá aqui o desenvolvimento. Eu não vou apagar essa parte aqui, não, porque se eu errar alguma coisa no vídeo, vou ter que gravar de novo. Ó, então tá aqui, a equação geral, quando eu desenvolvo isso aqui ou isso, eu chego em algo da forma ax ao quadrado mais by mais cx mais dy mais e igual a zero. Então olha só, eu vou trazer ela cá para cima e vamos analisar algumas coisas sobre esses coeficientes. Porque quando a gente olha para a equação reduzida, gente, a gente já vê o centro, a gente já vê as medidas dos semi-eixos, então assim, a gente já vê um monte de coisa. E com o centro e os semi-eixos, acabou, você tem foco, você tem tudo da elipse, né? Mas quando a gente olha para a equação geral, vocês vão perceber isso durante os exercícios, a gente não tem muita informação não. Então, analisando aqui, ó, essa forma aqui, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero, eu tenho algumas considerações a fazer. A e B têm o mesmo sinal. Além disso, eles são não nulos, viu? Claro, A, B diferentes de zero. Certo? Os dois são diferentes de zero. Então, eles ou são ambos positivos ou ambos negativos. Uma coisa interessante que a gente tem aqui é o seguinte. Se A for igual a B, se A é igual a B, vamos escrever assim, né? Temos, né, uma circunvalência. Certo? Que é exatamente o equilíbrio entre aquilo que eu falei, né? Porque se eu pensar assim, ó, aqui, quando A maior que B, o que acontece? Nesse caso aqui, o que acontece? Quando A é maior que B, é porque o A é o A ao quadrado, ó. A deve ser A ao quadrado e B deve ser B ao quadrado. Só que quando eu passo isso aqui dividindo, gente, vai acontecer o seguinte, ó. Quando esse cara aqui é maior, é porque ele vai estar embaixo desse y. Se eu dividir todo mundo por AB de novo, A ao quadrado, B ao quadrado, desfizer aquele caminho, fizer o caminho oposto. Ou seja, nesse caso aqui eu vou ter uma coisa assim, ó.
x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Tipo. Então, ou melhor, né? Melhor, botando na fórmula ali assim, x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Que esse cara aqui, ele vai dividir o y e esse aqui vai dividir o x, né? Mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, nesse caso aqui, a minha forma é essa, ou seja, eu tenho uma elipse que o eixo maior dela está paralelo ao eixo y, certo? Com um pouco torto aqui, né? Vou fazer direitinho. Certo? Então, assim, são coisas para a gente refletir, que a gente pode tirar essas conclusões a partir da equação geral. São poucas, mas dá para tirar. Aqui, se A for menor que B, implica que o meu A ele vale o B ao quadrado e o meu B ele vale o A ao quadrado. Ou seja, eu vou ter uma coisa da forma x menos h ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Por isso que eu falei que não dá para tirar muita conclusão olhando assim, a princípio, genericamente. Eu preciso ver os valores. Aqui eu vou ter uma coisa assim, ó. Meu eixo principal, ele vai ser paralelo ao eixo x, tá certo? E os vértices A1 e A2, né? Você vê que a elipse está mais achatada, então o eixo maior, né? Digamos assim, eu chamei de eixo principal, mas é o eixo maior, vai ser paralelo ao eixo x. Vai estar na horizontal, né? Enquanto que o caso de cima vai estar na vertical. Então, assim, são apenas algumas conclusões que a gente consegue tirar, né? Dessa equação, algumas conclusões rápidas. Mas a grande sacada é conseguir, nos exercícios, vai perceber, voltar daqui para cá. Ou seja, fazer exatamente isso aqui, ó. Essa volta que é o legal. A gente usa um raciocínio parecido que a gente usou em parábola. Para fechar a aula, eu gosto sempre de dar um exemplozinho simples, certo? A gente aplicar alguma dessas informações que foram vistas aqui. Então vamos a ele, ó. Sempre um exercício simples, né? Para você entender o que foi feito. Não precisa pular logo com um exercício complicado. Então, exemplo. Esboce o gráfico da elipse cuja equação reduzida é dada por x menos 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1, certo? Então, como a gente quer esboçar o gráfico, eu sempre sugiro escrever essa equação na forma que você veja explicitamente o A e o B. Porque aqui está o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, se eu pegar assim, ó, x menos 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1, o que eu vou ter? X menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tira a raiz dele e eleva ao quadrado, y menos 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então aqui eu tenho várias coisas. Eu tenho, por exemplo, o centro dela é o ponto 1, 2. Lembrando que na fórmula é x menos h, y menos k. Eu tenho que o valor do eixo, o semi-eixo maior, a medida desse semi-eixo, ela vale 3 e do semi-eixo menor vale 2. Então, não é difícil fazer o desenho dessa elipse. Ela vai ser uma elipse que ela vai estar com o eixo maior sobre o eixo x, né? Então, fazendo um desenhozinho aqui, ó, onde tem mais espaço. Centro 1, 2, né? Então o centro vai estar mais lá em cima. Quer dizer, eu posso achar o foco aqui também, viu? Então a gente pode fazer uma continha, daqui a pouco a gente coloca o foco aí também. Tá certo? Então, centro 1, 2. 1 em x, 2 em y. 1, 2. Então o centro dela está mais ou menos aqui. Depois a gente marca esses pontos, né? O eixo maior dela mede 3. Então, ó, eu venho passando pelo centro, né?
Passar uma reta tracejada aqui. O eixo maior mede 3. Se ele mede 3, ele vai andar 3 unidades a partir do 1 para a direita, então. Aqui vai ser 2, 3, 4. E ele vai andar 3 unidades a partir do 1 para a esquerda. 0, 1, 2. Então, eu vou ter aqui o eixo maior, né? Vai ser os pontos. Eu vou só marcar aqui o A1 e A2 e fora eu boto a legenda. Então, A1 vai ser o ponto quem? Menos 2, né? Que é andar 3 para cá. Menos 2, 2. O meu A2 vai ser o ponto quem? 4, né? Somei 3 aqui. 4, 2, tá certo? Meu centro já está aqui marcado, beleza. Agora meu eixo menor, que passa aqui também pelo centro, vai medir 2 unidades. Então, ó, 2 para cá, então, ó, eu estou em 2, vai 3, 4. Vai passar aqui nesse ponto, o ponto que eu vou chamar aqui de B2. E aqui, andando 2 unidades para baixo, vai cair exatamente sobre o eixo X, porque eu estou na 2, né, descendo 2, estou no eixo X. Então, esse aqui vai ser o meu B1. Então, meu B1 vai ser 1 em X, 0 em Y. Meu B2 vai ser quem? 1 em X, 1, 2, 3, 4 em Y. Tá certo? Então já tenho aí os elementos. Basta agora ligar. Né? Aí eu vou fazer o foco também. Ficou horrível o meu desenho, mas tudo bem. Agora os focos, como é que a gente acha? A gente tem que achar o valor de C. Então eu sei o seguinte, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, daqui eu tiro que C ao quadrado é A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, C ao quadrado vai ser 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, vai dar quem? 9 menos 4, 5, ou seja, C vai ser raiz de 5. Como C é raiz de 5, aí eu vou andar a partir de 1. Então eu vou ter 1 mais raiz de 5. Esse valor, ele vai estar um pouquinho aqui, se eu não me engano, raiz de 5 é 2,2 mais ou menos. Então eu vou estar lá no valor 3,2. 1, 2, 3,2 aqui. Esse aqui vai ser meu F2. E se eu subtrair, ou ruim aqui o desenho, né? Relevo aí, né? Como você está vendo no áudio. E o outro vai ser 1 menos 2,2, sei lá, 2,25 mais ou menos. Eu não 2,1, 2. Então 1 menos esse valor vai cair mais ou menos aqui. Vai ser simétrico, né? Então aqui vai ser meu F2, meu F1. Eu vou escrevê-los ali, claro, para não restar dúvidas. Eu só estou colocando sobre o desenho aqui, porque como o espaço aqui é pequeno, eu sei o seguinte, quem é F1? F1 vai ser o ponto 1 menos raiz de 5, 2 de altura, e o F2 vai ser quem? 1 mais raiz de 5, 2 de altura também, que é o y igual a isso. Então, aqui está o meu gráfico. Se você desenha maior, você pode também incluir os pontos aí dentro. Como eu não desenhei, coloquei aqui as legendas, tá certo? Para você estar conferindo. Então, aqui a gente viu a equação reduzida da elipse, com centro em um ponto qualquer e eixo paralelo, eixo principal paralelo a um dos eixos, ou x ou y. No exercício aqui em particular, paralelo ao eixo x. Eu considero um exercício importante, é o seguinte, gente, sempre que você for resolver o exercício, tente olhar quase que exclusivamente para a equação reduzida. Se for possível achar, obtenha. Por quê? Porque ela tem tudo. Se desenhar um gráfico aqui, então praticamente você consegue resolver boa parte dos exercícios, 90% dos exercícios, digamos assim. Então, pelo menos os mais básicos, né? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou estar resolvendo essas dúvidas. Posso fazer uma videoaula anexa para estar explicando alguma coisa a mais que passou aí. Mas é isso aí, muito obrigado e até a próxima.